No evangelho que acabamos de ouvir, narram-se o jejum e as tentações de Jesus, sofridas por Jesus. Diz os evangelistas, o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. E lá Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome, e depois então vieram as tentações do diabo. A prática do jejum já era muito conhecida no Antigo Testamento. Nós vemos lá Moisés fazendo jejum, Elias, vemos também Daniel, o jejum sendo pregado como condição para o perdão. No caso, por exemplo, de Nínive, o profeta Jonas vai pregar ao povo de Nínive, inclusive que era pagão. A prática do jejum era muito comum no Antigo Testamento. Os judeus faziam, tinham normas para isso. Quando veio Jesus, no Novo Testamento, já os apóstolos começaram a fazer o jejum, um sentido diferente do que era antes. O jejum agora é um jejum com a presença do Senhor. Jesus já tinha ido para o céu, mas era o jejum na alegria do Senhor. E a prática do jejum vem desde o início da igreja até hoje. Depois do Concílio Vaticano II foi mitigado. Os dias de jejum são só 2 no ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas a prática do jejum continua, é importante e até necessária para a nossa vida espiritual. Jesus chega a dizer que existem certas qualidades ou certas espécies de demônio que só se vencem com o jejum e oração. E já vemos lá os próprios apóstolos jejuando. Os padres da igreja insistem na necessidade do jejum. Temos muitos escritos de vários santos padres, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Atanásio também escreve, São Gregório Magno e especialmente São Leão Magno, que tem vários sermões sobre a necessidade, a importância e o modo e o próprio sentido do jejum. Então é sobre esse tema do jejum que eu gostaria de meditar com vocês hoje, tão importante, tão necessário na nossa vida espiritual, sobretudo nesses tempos em que nós estamos vivendo, em que os espíritos malignos estão espalhados pelos ares, prejudicando e perdendo tantas almas. Mais ainda nós precisamos falar do jejum. O Papa, no seu discurso de hoje, no Ângelus, ele insistiu da importância de nunca dialogar com o demônio. Com o demônio não se dialoga, com o demônio a gente faz. Com o demônio não tem diálogo. E o Papa cita, Eva caiu porque dialogou. Então, se vem uma tentação, se vem uma sedução, uma obsessão, nunca se dialoga com o demônio, nunca se procura consultar o demônio, muitas vezes escondido entre adivinhos, feiticeiros, e hoje o mundo está cheio de gente assim. Nunca se procura dialogar nem consultar o demônio. Ele é um espírito de trevas e é um espírito que é muito inteligente e que de certeza vai nos enganar, vai nos arrastar e vai nos comprometer, porque é assim que ele age. Daí mais ainda, nós temos hoje a necessidade da prática do jejum. Mas qual é o sentido do jejum? O que é que deve acompanhar o jejum? E como é que se deve jejuar? O sentido do jejum é duplo. O jejum tem um sentido vertical e tem um sentido horizontal. O sentido do jejum é vertical porque o jejum ele nos aproxima de Deus. Faz com que nós reconheçamos a nossa miséria, nos ajuda a combater as paixões desordenadas, nos dá sossego na alma e nos instintos que estão muitas vezes revoltados contra o espírito. O jejum ele dá esse domínio e nos eleva. O jejum nos facilita a oração. O jejum nos dá a vitória de Cristo. O jejum nos ajuda na intercessão
E quando queremos algo, ou precisamos de algo, o jejum é o caminho de intercessão. O jejum nos leva a reconhecer que nós precisamos de algo muito maior do que o comer, o beber e o dormir. Portanto, o primeiro sentido do jejum é o sentido de elevar. Eu me aproximo de Deus quando eu jejuo. Por outro lado, pegamos o oposto. A gula, o que faz? A gula atarraca a pessoa, abaixa a pessoa, deixa a pessoa mole, preguiçosa, a pessoa mais ligada às coisas da terra. Por isso os santos padres dizem que luxúria são os pecados contra a castidade, gula e a preguiça são três irmãs, ou alguns usam a expressão de demônios, são três demônios que andam juntos. E que se nós nos deixamos levar por esses vícios, nós ficamos sem Deus, nos afastamos de Deus totalmente. Eu vou colocar o Deus em mim mesmo. Daí o jejum nos dá essa vitória e a facilidade para vencermos esses três vícios capitais. E nos impulsiona para a vitória em Cristo. Daí a importância, a necessidade, né, de nós fazermos o jejum. Mas quando falamos em jejum, não dizemos apenas ou não comer as coisas. O profeta Joel nos falou na quarta-feira de cinzas: rasgai os vossos corações e não os vossos vestígios. E Deus fala através do profeta Isaías: qual é o jejum que eu quero? Não é apenas o jejum da mesa, mas é o jejum do coração. O jejum, por acaso, não é o jejum do perdão, ele vai dizer. O jejum da caridade, de trazer as pessoas para perto. O jejum de ajudar o necessitado. O jejum de deixar o pecado. O jejum de uma verdadeira conversão. Porque quantas coisas no mundo nos impedem de servir a Deus. Quantos ídolos nós criamos em nossas vidas e que nos impedem, nos atrapalham, são como verdadeiros alimentos que nos deixam pesados e nos impedem de subir. Este peso é tirado pelo jejum. Mas não apenas o jejum do alimento, repito, o jejum de atitudes que eu tenho que tomar para ser melhor. Se é preguiça, se é luxúria, se é a inveja, se é a maledicência. Quem sabe eu não preciso fazer o jejum da língua, o jejum de uma imaginação descontrolada, o jejum dos maus desejos, o jejum do descuido com as coisas de Deus. É esse jejum que Deus quer que nós façamos, juntamente com o jejum da alimentação. E esse jejum da alimentação deve nos levar a esse jejum de uma verdadeira conversão e mudança de vida. É isso que o profeta Isaías disse, é esse o sentido vertical do jejum. Mas o jejum também tem um sentido horizontal. Os santos padres dizem, e o Papa fala na sua mensagem quaresmal desse ano, que um dos efeitos do jejum é nos fazer mais pobres. É nós sentirmos em nossa carne o que é não ter o que comer. E aí nós nos tornamos pobres com os pobres que não têm o que comer. Esse é o primeiro efeito. Isso é dito lá por Santo Agostinho e algum outro santo padre. Também o jejum me leva a olhar para o meu irmão que passa necessidade e procurar ajudá-lo. Antigamente, na Roma, já na era cristã, muitas vezes o Papa convocava que no final da quaresma se fizesse uma coleta de todo o fruto do jejum que foi feito na quaresma. Então diziam: você deixou de comer para fazer jejum, então pegue
o correspondente àquilo que você deixou de comer e dê de esmolas. Então o jejum vai ter essa dimensão não só vertical, mas a dimensão também horizontal. Por isso faziam coletas no final da quaresma e as pessoas davam de esmola aquilo que tinham deixado de usar quando fizeram o jejum. Então o jejum leva a uma conversão a Deus, mas também leva de irmos ao encontro daquele que sofre e que não tem como suprir as suas necessidades. E hoje há muita gente que passa fome. Muita gente. Lá no Rio, quando eu vou celebrar a missa de manhã e é lá no centro da cidade, é triste ver aquela população de rua que está embaixo das marquises, passando suas dificuldades, procurando de manhã cedo comida no lixo. Essa imagem não sai da cabeça. Enquanto nós, muitas vezes, somos tão exigentes com o arroz e feijão que nós comemos. E não valorizamos o que Deus nos dá e coloca à nossa mesa. Ou desperdiçamos aquilo que Deus nos dá. Ou reclamamos do tipo de comida que nós comemos. É preciso que nós tenhamos uma visão mais sobrenatural das coisas. Agora, é claro que temos que gostar de certas comidas, isso é normal. Deus nos colocou o paladar para que nós possamos nos alimentar. Mas não vamos fazer disso o fim. O fim é a manutenção. E o fim não é o prazer em si, o prazer é consequência. E Deus colocou em nós, como o prazer do odor, de um perfume, que é feito por Deus. Prazer de uma comida boa, bem feita, cheirosa, né? E daí por diante. Mas o jejum deve nos levar a ver que há coisas muito maiores do que isso e que há pessoas que não têm nada. Daí o jejum, ele está no centro da quaresma e nos leva, por um lado, a oração, porque nos leva para Deus, e por outro nos leva à esmola. Por isso o catecismo coloca, já repetindo a Sagrada Escritura e os Santos Padres, que a prática quaresmal deve ser jejum, oração e esmola. No jejum nós nos convertemos contra os pecados cometidos contra nós mesmos. Na oração nos convertemos dos pecados cometidos contra Deus e na esmola os pecados cometidos contra o próximo. Então é jejum, oração e jejum, caridade. Se não tem esses 3 pontos, o jejum virou outra coisa. E é preciso tomar cuidado, que o demônio até pode se aproveitar do jejum quando ele tira de nós esse sentido espiritual, esse sentido sobrenatural, né, que tem o jejum para nós. Senão vira dieta. Fazer uma dieta é uma coisa, e muitas vezes faz até de modo mais duro do que um jejum, como a igreja nos aconselha e nos manda em determinados momentos. O que diferencia é o sentido e o objetivo, o fim. Mas como é que nós vamos jejuar, né? A igreja, ela prescreve no catecismo tradicional uma espécie de jejum que nós chamamos de jejum normal. A pessoa tem um jantar no dia anterior normal, pode ser até um pouco mais. Depois, no dia seguinte, ele não toma o café da manhã, não almoça e faz um jantar leve, que nós chamamos de consoada. Esse é o jejum tradicional, que a gente chama de jejum normal. Há o chamado jejum do meio-dia, que é esse, e entre uma refeição e outra não se come nada. Pode-se beber água, a água nunca quebra jejum. Um outro jejum, que é o jejum do meio-dia, que nós chamamos, é o jejum em que no dia anterior tem um jantar normal, no dia do jejum não toma café, almoça e não janta. Ou se jantar, não janta, pode fazer o que nós chamamos de consoada,
um pedacinho de pão, um biscoito, uma coisa assim, leve, como uma bebida. Esse é o jejum chamado jejum do meio-dia. E a terceira forma, existem outros, estou colocando aqui apenas 3, e a outra forma seria o jejum a pão e água, que foi muito usado na igreja e hoje, graças a Deus, tem voltado, que é nas refeições, do café da manhã, no almoço e no jantar, só come pão e água. E não come nada entre uma e outra. Podendo beber e até devendo beber água várias vezes entre uma hora e outra. E é só pão e água. Essa é o terceiro tipo de jejum. Muita gente espera meia-noite para comer, né? Mas só que ninguém come à meia-noite, deve comer no dia seguinte. Então vai dormir, no dia seguinte, quando amanhecer, toma seu café normal. Fica marcando no relógio a hora que tem lá para abrir a geladeira. Então, aí o jejum está meio fraco, né? Então, essas são as 3 formas de fazer jejum. Quando nós nos decidimos a fazer o jejum, nós somos muito tentados a quebrar o jejum. É interessante que quando a gente precisa ficar sem comer por algum motivo, talvez fazer um exame, ou porque trabalhou muito e não teve tempo, enfim, não dá a gente não tem tanta dificuldade quando se propõe a fazer o jejum. Porque ali o diabo já começa a agir para impedir. É preciso tomar cuidado que nem todos podem jejuar, dessas 3 formas que eu falei. Pessoas que estão tomando certas medicações, que precisam se alimentar de 3 em 3 horas, por exemplo, em alguns casos. Ou pessoas que são mais fragilizadas, são enfermas, uma idade mais avançada. Então, não inventem de fazer um jejum que vá prejudicar a saúde, porque o jejum nunca é para prejudicar a saúde. Se for prejudicial, não faça. Né? Por isso, além desses que eu falei, se houver outros que queiram fazer coisas extraordinárias, aí deve consultar o confessor, porque muitas vezes o demônio pode inventar práticas penitenciais que prejudiquem a pessoa, ou por vaidade. Então, é preciso que converse com o confessor para fazer uma prática aprovada pela igreja e que não seja um meio de condenação, ao invés de salvação, como deve ser. Como eu disse no início, hoje precisamos mais do que nunca voltar a essa prática. Aproveitem esse tempo quaresmal, que ninguém saiba, mas façam. Como disse Jesus, perfuma, molha o rosto, perfuma a cabeça e que ninguém saiba que você está jejuando. Porque o nosso jejum não é jejum de tristeza, é um jejum alegre porque nós estamos na companhia de Jesus. Por isso o nosso jejum não é um jejum de derrotados, mas um jejum de quem já venceu porque está com Jesus. E vai nos levar à Páscoa, não só a Páscoa, festa litúrgica, mas a Páscoa definitiva, que é ter a presença e a posse de Deus por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.